Eu não vou casar com uma mulher que rouba dinheiro de homem aleijado e viúva pobre. Você pode ficar com esse vestido emprestado, Helena. O meu sobrenome você não leva. A voz de Rogério atravessou a igreja matriz de Santo Antônio. E almas, antes mesmo de o padre conseguir perguntar o que estava acontecendo. O sanfoneiro contratado para a saída dos noivos baixou o instrumento. Uma criança parou de balançar as pernas no banco. Helena sentiu o rosto queimar sob o véu, enquanto Rogério erguia um maço de folhas diante dos convidados, como se exibisse a prova de um crime. O dinheiro do Fundo dos Trabalhadores foi encontrado na casa dela, continuou ele. Ela ia casar comigo para se esconder atrás da minha família. As palavras saíam duras, mas não pareciam pertencer inteiramente a Rogério. 2 vezes ele olhou para o primeiro banco do lado direito, onde Silas Barreto permanecia sentado, com as mãos cruzadas sobre uma pasta. Silas era padrinho de Rogério, advogado da Associação dos Trabalhadores da Pedra e presidente do Instituto Caminhos da Pedra, conhecido em Itabaiana por pagar remédio, conseguir emprego e defender famílias pobres sem cobrar nada. Quando Rogério hesitou, Silas fez um movimento quase invisível com a cabeça. O noivo apertou os papéis e terminou a frase que parecia ter decorado. Eu prefiro passar vergonha hoje a carregar uma ladra pelo resto da vida. Dona Natividade levantou-se do primeiro banco. O vestido simples que ela mesma havia costurado tremia junto com seu corpo. Minha filha não roubou nada. Silas se ergueu devagar e segurou o braço da mulher, como se tentasse protegê-la de um escândalo maior. Há horas em que a verdade chega de um jeito cruel, Dona Natividade. Não piore o sofrimento da senhora. Helena olhou para ele. Esperava que o advogado dissesse que ainda não existia investigação, que ninguém tinha o direito de condená-la dentro de uma igreja. Silas apenas desviou os olhos para Rogério, que segurava folhas já organizadas, com trechos marcados por uma caneta azul. Naquela manhã, 28 mil reais destinados às famílias de 3 trabalhadores feridos numa explosão da pedreira Serra Branca tinham desaparecido do armário da associação. Helena era a secretária responsável por registrar as entregas, mas a sala ficava aberta durante o dia para advogados, funcionários, familiares e representantes do instituto. Ela sentiu a garganta fechar e o peito apertar dentro do vestido. Mesmo assim, não implorou. Tirou a aliança fina, caminhou até Rogério e colocou o aro sobre os papéis. Você não precisa me dar seu sobrenome, e eu não preciso carregar a covardia de um homem que me condena antes de me ouvir. Rogério empalideceu. Por um instante, pareceu que diria alguma coisa. Então olhou novamente para Silas e ficou calado. Helena ergueu a barra do vestido e atravessou a nave sob os cochichos. Perto da porta, o salto do sapato direito quebrou. Ela se apoiou numa coluna, respirou fundo e continuou andando com um pé mais baixo que o outro. Do lado de fora, a poeira vermelha grudou na renda branca. Algumas mulheres desviaram o rosto, outras observaram com aquela curiosidade que fere mais do que insulto. Dona Natividade saiu atrás da filha carregando a pequena bolsa que ela deixara sobre o banco. Nenhuma das duas chorou enquanto atravessava a praça. O choro veio depois, quando avistaram uma viatura parada diante da casa simples no bairro Porto. Os policiais encontraram 4 envelopes dentro de uma lata de farinha no armário da cozinha. Helena ficou imóvel. Na noite anterior, ela mesma havia tirado farinha dali para fazer cuscuz. A lata estava cheia até quase à borda. Não havia como alguém ter colocado tantos envelopes sem retirar parte do conteúdo. Dona Natividade repetia que alguém entrara na casa, mas os vizinhos já se amontoavam na calçada. Um homem comentou que pobre, quando vê dinheiro, esquece até de Deus. Helena foi levada para a delegacia, ainda com o vestido de noiva sujo de barro. Silas apareceu 2 horas depois. Trouxe um casaco escuro para cobrir a renda branca
e pediu que todos saíssem da sala. Sentou-se diante dela, pousou a pasta sobre a mesa e falou com a voz baixa de quem parecia conhecer cada medo que ela sentia. A cidade acredita em quem fala primeiro e fala mais alto. Agora você precisa de alguém que saiba falar por você. Helena ainda tremia, mas percebeu uma coisa pequena. Silas não perguntou onde o dinheiro tinha sido encontrado. Quem lhe disse sobre a lata de farinha? Perguntou. O advogado não piscou. O delegado comentou no corredor. Helena havia sido trazida por uma porta lateral. O delegado ainda não saíra da sala desde que ela chegara. Silas abriu a pasta antes que ela perguntasse outra vez. Vou assumir sua defesa sem cobrar nada. O importante agora é tirar você daqui. Helena guardou a estranheza no mesmo lugar onde guardara a dor do altar. Naquela noite, não possuía prova, dinheiro ou alguém disposto a enfrentar Silas Barreto. Tinha apenas a certeza de que não tocara nos envelopes e de que o homem que dizia salvá-la sabia mais do que deveria. O processo se arrastou por meses. As digitais estavam borradas. Ninguém vira Helena retirar o dinheiro e o cadeado do armário não apresentava sinal de arrombamento. A falta de prova impediu uma condenação, mas não impediu a cidade de escolher sua verdade. Helena perdeu o emprego. A dona da pensão, onde ela ajudava nos fins de semana, pediu que não voltasse. Na feira, mulheres que antes compravam os bolos de Dona Natividade passaram a contar o troco 2 vezes. Rogério foi para Aracaju e não mandou uma palavra. Silas conseguiu o arquivamento do caso e anunciou pela cidade que havia salvado Helena da prisão. Quando soube que ela trancara o curso de Direito por falta de dinheiro, ofereceu uma bolsa do Instituto Caminhos da Pedra. Você tem cabeça boa, disse. Um dia ainda pode vestir uma toga e vai lembrar de quem não deixou você apodrecer numa cela. Dona Natividade não gostou. Ajuda que vem acompanhada de cobrança não é ajuda, é corda. Helena também desconfiava, mas a conta de luz estava vencida. O telhado pingava sobre a cama e ninguém em Itabaiana lhe oferecia trabalho sem perguntar pela lata de farinha. Ela aceitou apenas a primeira anuidade. Nos anos seguintes, pagou o curso trabalhando durante o dia numa copiadora e estudando à noite em Aracaju. Lia apostilas dentro de um ônibus velho, espremida entre sacolas de feira, enquanto a chuva riscava o vidro da BR-235. Reprovou em concursos, dormiu em rodoviária, ouviu advogados dizerem que mulher pobre devia agradecer por conseguir servir café num escritório. Nunca respondeu com escândalo. Respondia estudando. Silas aparecia de vez em quando com livros usados e contava a todos que havia resgatado uma moça perdida. Em cerimônias do instituto, chamava Helena de exemplo de sua obra social. Ela agradecia o que era justo, mas nunca o chamou de segundo pai, como ele sugeria. Quanto mais aprendia sobre leis, mais entendia o tipo de poder que Silas exercia. Ele não ajudava apenas para aliviar a dor das pessoas. Primeiro, esperava que elas ficassem sem saída. Depois, oferecia a única porta e exigia gratidão para sempre. 15 anos se passaram. Dona Natividade envelheceu costurando barras de calça e fazendo bolos para encomenda. A casa ganhou telhas novas, uma geladeira que não precisava de colher prendendo a porta e uma lâmpada forte na cozinha. Helena passou no exame da ordem, trabalhou na defensoria e, depois de muitas tentativas, foi aprovada para a magistratura. Na noite da posse, não houve festa grande. Mãe e filha comeram galinha guisada numa mesa de plástico. Sobre o bolo pequeno, Dona Natividade escreveu com cobertura branca uma única palavra: limpa. Helena olhou para a mãe e entendeu que aquela palavra não falava de roupa, casa ou prato. Falava do nome que as duas tinham carregado debaixo de suspeita por tantos anos. Numa manhã abafada de novembro, Helena entrou na sala de audiências da Vara Criminal de Itabaiana e encontrou 3 réus sentados diante dela.
O último mantinha as mãos unidas, os cabelos grisalhos nas têmporas e o velho costume de apertar o maxilar quando estava com medo. O escrevente anunciou: Rogério Nascimento, sócio administrador da construtora Vale Seguro. Helena ouviu novamente o salto quebrando na porta da igreja. Sentiu por um segundo o cheiro de vela, o peso do véu e a poeira grudada na renda. Rogério levantou os olhos. O susto dele foi tão grande que o advogado precisou tocar seu braço. A acusação dizia que a construtora desviara parte do dinheiro destinado a 36 casas populares para famílias de trabalhadores da pedreira Serra Branca. O concreto usado nos muros de contenção tinha menos cimento do que o contratado. Depois de uma chuva forte, um dos muros caiu sobre a cozinha de Dona Ione, uma viúva de 68 anos que perdeu a perna direita. Outras casas apresentavam rachaduras e risco de desabamento. No fundo da sala, Silas Barreto acompanhava tudo. Estava mais velho, com os cabelos brancos bem penteados, mas conservava a mesma postura de homem indispensável. Não aparecia como réu. Era advogado de uma empresa fornecedora e presidente do instituto que intermediara parte dos recursos para as moradias. Quando Helena olhou para ele, Silas inclinou a cabeça num cumprimento quase paternal. Ela respirou uma vez e não abriu a audiência. Tenho relação pessoal anterior com um dos acusados e fui vítima de fatos diretamente ligados às pessoas presentes neste processo. Para proteger a imparcialidade do julgamento, declaro minha suspeição e determino a redistribuição do caso. Um murmúrio atravessou a sala. Rogério se levantou. Excelência, eu não tenho objeção. Helena encarou o homem que um dia decidira sua culpa diante de uma igreja inteira. Não é o senhor quem decide o limite da minha consciência. Ela se retirou. Naquela tarde, a notícia correu por Itabaiana. Diziam que a noiva abandonada no altar havia virado juíza do processo do homem que a humilhara. Alguns apostavam que ela o colocaria na cadeia com as próprias mãos. Outros diziam que Deus tinha feito Rogério se ajoelhar diante dela. Helena não respondeu a ninguém. Redigiu a decisão, entregou os autos ao juiz substituto e comunicou à direção do fórum que não participaria de nenhum ato relacionado ao caso. Na saída, encontrou Rogério esperando do outro lado da rua, debaixo de uma árvore. Ele não se aproximou do carro. Segurava um envelope pardo e parecia ter envelhecido mais naquela manhã do que nos 15 anos anteriores. Helena pediu ao segurança que permanecesse perto. Qualquer assunto sobre o processo deve ser tratado com seu advogado. Silas é o advogado de todo mundo, respondeu Rogério. Menos de quem começa a enxergar o que ele faz. Helena não se moveu. Rogério ergueu o envelope. Eu não vim pedir que a senhora me absolva. Vim dizer que ele armou a acusação no nosso casamento. A frase abriu uma ferida que Helena acreditava conhecer por inteiro. Você teve 15 anos para dizer isso. Eu tive 15 anos para criar coragem e não criei. Rogério baixou os olhos. Na manhã do casamento, Silas me mostrou uma fotografia do dinheiro na sua casa. Disse que você confessaria quando fosse pressionada. Depois ameaçou colocar meu pai no meio do roubo e ofereceu uma sociedade numa empresa de obras se eu rompesse com você diante de todo mundo. Helena sentiu o estômago endurecer. Ele mandou você me humilhar? Mandou que eu destruísse sua confiança. Disse que, se eu apenas fosse embora, você ainda teria força para procurar quem colocou o dinheiro lá. Mas não vou dizer que fiz tudo por medo. Eu quis a empresa. Quis provar que estava do lado dos homens importantes. Usei palavras piores do que ele escreveu. Rogério colocou o envelope no chão e recuou. Dentro havia cópias de mensagens recentes. Silas ordenava que Rogério assumisse sozinho a troca do concreto. Prometia pressionar engenheiros e repetia uma frase que Helena conhecia. A cidade acredita em quem fala primeiro e fala mais alto. Helena não abriu o restante das folhas. Chamou o promotor responsável e informou que um dos acusados tentara entregar material relacionado ao processo.
O envelope foi recolhido formalmente, com registro da presença do segurança e das circunstâncias da entrega. Naquela noite, Helena contou tudo à dona Natividade. A mãe estava separando o feijão numa bacia de alumínio. Ao ouvir o nome de Silas, deixou uma pedra pequena cair entre os grãos. Ele estava no fórum? Estava. Dona Natividade demorou a falar. Os dedos torciam a ponta do avental. Na tarde anterior ao casamento, Silas foi à nossa casa. Disse que precisava deixar uns papéis da associação com você. Enquanto você tomava banho, ele entrou na cozinha. Falou que queria água. Helena sentou-se devagar. Por que a senhora nunca contou isso? Porque eu não vi ele colocando dinheiro na lata. Só vi quando saiu da cozinha. Tinha farinha no punho do paletó. Depois, quando a polícia encontrou os envelopes, eu entendi. Mas ele já era seu advogado. Disse que, se eu inventasse acusação contra um homem respeitado, você podia voltar para a cadeia. A grande verdade não surgiu como raio. Veio de um detalhe doméstico, quase insignificante. Farinha branca no punho de um homem de terno. Helena sentiu raiva da mãe. Sentiu pena. Sentiu os 15 anos que aquele silêncio havia roubado das duas. A senhora devia ter me contado. Eu sei. Mesmo sem prova. Eu sei. Dona Natividade não pediu que a filha dissesse que estava tudo bem. Apenas manteve a cabeça baixa e recebeu a dor que também lhe pertencia. Na manhã seguinte, Helena procurou o Ministério Público, acompanhada por seu advogado pessoal. Relatou a lembrança da mãe, entregou os nomes das pessoas que haviam trabalhado na associação e comunicou formalmente que poderia ser ouvida como vítima e testemunha. Não pediu buscas, não indicou estratégia e não tentou acessar os autos do processo de Rogério. A investigação passou a ser conduzida pelo promotor e pela polícia. Entre os antigos funcionários, localizaram Marta, ex-recepcionista do escritório de Silas, agora trabalhando numa copiadora perto do mercado municipal. No primeiro depoimento, Marta negou saber de qualquer coisa. No segundo, depois de receber proteção e ser confrontada com registros bancários, começou a chorar. 15 anos antes, Silas mandara que ela retirasse no banco R$28 mil em notas pequenas, dizendo que faria a entrega às famílias da pedreira. Depois pediu que fotografasse os maços sobre a mesa do escritório. As imagens mostradas a Rogério no dia do casamento tinham sido tiradas antes do suposto desaparecimento do dinheiro. Marta nunca soube onde Silas escondera os envelopes, mas sabia que Helena não poderia tê-los retirado do armário da associação, porque, quando o desaparecimento foi anunciado, o dinheiro já estava havia horas no escritório do advogado. Ela se calara porque Silas pagava o tratamento do filho, que nascera com problema no coração. Eu dizia que não sabia tudo, confessou, e usava o pedaço que eu não sabia para fingir que o pedaço que eu sabia não importava. O depoimento de Marta, a lembrança da farinha e as mensagens entregues por Rogério formaram um caminho claro. A polícia obteve autorização judicial para analisar computadores e contas do Instituto Caminhos da Pedra e das empresas ligadas às obras. As perícias encontraram transferências para fornecedores de fachada, ordens para reduzir material e pagamentos feitos a pessoas que depois apareciam defendendo Silas em rádios, igrejas e reuniões públicas. Entre os registros antigos, surgiu o comprovante da primeira anuidade de Helena na faculdade. O dinheiro tinha saído do mesmo fundo roubado aos trabalhadores. Quando recebeu a informação por seu advogado, Helena precisou sentar-se. Silas havia usado parte do dinheiro que destruiu sua reputação para financiar o início de sua formação. Depois passou 15 anos dizendo que criara a juíza que ela se tornou. A notícia vazou. Um radialista mostrou fotografias de Helena saindo da delegacia, ainda vestida de noiva, e afirmou que a magistrada devia o cargo ao homem que agora a ajudava a acusar. Perfis anônimos espalharam que ela estava usando o Estado para se vingar do ex-noivo
e apagar o próprio passado. Helena entregou à corregedoria todos os documentos sobre a antiga bolsa, os comprovantes de trabalho e a comunicação feita ao Ministério Público. Pediu que sua conduta fosse examinada antes que qualquer decisão futura pudesse ser confundida com proteção. Quando sugeriram que ela tirasse alguns dias de licença e evitasse aparecer em público, respondeu: "Eu me escondi uma vez no silêncio dos outros. Não vou fazer isso novamente." Silas tentou falar com ela. Ligou para o fórum, enviou recados por conhecidos e apareceu 2 vezes diante da casa de Dona Natividade. Helena não o recebeu. Sem conseguir alcançá-la, ele passou a pressionar Rogério. As mensagens mostravam ameaças disfarçadas de conselho. Silas dizia que podia proteger a família do ex-noivo, desde que ele assumisse sozinho a fraude das casas. Também lembrava que Rogério devia a ele a empresa, os contratos e a vida confortável que construíra. Rogério decidiu colaborar. O promotor deixou claro que isso não apagaria suas escolhas. Ele assinara medições falsas, aceitara materiais inferiores e ignorara as rachaduras. Continuaria réu e poderia perder tudo. "Eu já perdi o que não devia ter aceitado", respondeu. Com autorização e acompanhamento das autoridades, Rogério marcou um encontro com Silas num depósito da construtora Vale Seguro. Levava um gravador escondido na roupa. Disse que assumiria a fraude das casas se Silas garantisse dinheiro para sua fuga. O advogado respondeu com desprezo. Chamou Rogério de ingrato e afirmou que havia passado a vida inteira transformando homens fracos em pessoas úteis. Rogério perguntou se também havia transformado Helena. Por alguns segundos, Silas ficou em silêncio. Depois riu. Helena era uma moça pobre prestes a casar com um mecânico. Hoje é juíza porque eu decidi que ela seria mais útil de toga do que atrás de uma mesa da associação. Você colocou o dinheiro na casa dela? Eu fiz o que precisava para controlar o problema. Ela viu coisas que não devia e fazia perguntas demais. Se casasse com você, continuaria perto dos registros. Se apenas perdesse o emprego, procuraria outro caminho. Eu precisava que ela perdesse o nome. Rogério perguntou por que Silas pagara a faculdade depois. Porque uma pessoa quebrada aceita qualquer mão estendida. Eu tirei dela a confiança na cidade, no noivo e na própria memória. Depois, ofereci futuro. Até a vitória daquela mulher me pertence. A frase ficou suspensa no depósito. Silas não detalhou a lata, não descreveu cada passo e não confessou todos os desvios. Mas admitiu o coração do crime. Destruiu Helena para depois transformá-la numa devedora. Quando Rogério mencionou as casas rachadas, Silas tornou a falar como dono da vida alheia. Você assinou as medições porque queria lucro. Não tente virar santo agora. Pobre reclama de parede até receber a chave. Depois agradece. O encontro terminou quando Silas percebeu um carro parado do lado de fora e desconfiou da armadilha. Tentou arrancar o celular de Rogério, mas os policiais entraram no depósito. A prisão de Silas não encerrou o processo. A gravação precisava ser periciada, as contas verificadas e cada responsabilidade separada. Rogério não virou inocente por ajudar. Marta não deixou de ter se calado. Dona Natividade não recuperou os anos perdidos por finalmente falar. Helena também não recebeu a vida antiga de volta. Meses depois, foi chamada como testemunha numa audiência conduzida por outro juiz. A sala estava cheia de moradores das casas rachadas, antigos trabalhadores da pedreira e pessoas que 15 anos antes tinham visto Helena atravessar a igreja com o salto quebrado. Ela entrou sem toga e sentou-se no lugar reservado às vítimas. Rogério estava entre os réus. Silas permanecia ao lado dos advogados, com os cabelos brancos penteados e uma expressão de ofensa, como se a cidade inteira tivesse traído um homem bondoso. Dona Natividade sentou-se no fundo da sala. Marta ficou 2 fileiras adiante.
segurando uma bolsa contra o peito. Dona Ione, com a prótese ainda nova, apoiava as mãos numa bengala. A gravação do depósito foi reproduzida. Quando a voz de Silas disse que precisava fazer Helena perder o nome, ninguém se mexeu. Quando afirmou que até a vitória dela lhe pertencia, Dona Natividade fechou os olhos. Silas ouviu a própria voz sem baixar a cabeça. Assim que o áudio terminou, pediu para falar. O juiz permitiu que se manifestasse apenas sobre a autenticidade e as circunstâncias da gravação. Isso foi arrancado de mim por um homem desesperado, disse. Rogério é um criminoso tentando reduzir a própria culpa. E Helena é uma mulher movida por ressentimento. Todos aqui sabem que fui eu quem pagou seus estudos. O advogado de defesa tentou interrompê-lo, mas Silas afastou a mão do homem. Sem o meu instituto, ela ainda estaria no bairro Porto, conhecida como a Ladra da Lata de Farinha. Um murmúrio atravessou a sala. Helena sentiu o velho golpe no corpo. A mesma vergonha. O mesmo homem falando primeiro e mais alto. Mas agora ela não estava de vestido branco. Não estava sozinha e não precisava provar sua dignidade gritando. Quando chegou sua vez de depor, respondeu às perguntas sobre o dinheiro encontrado em sua casa, o conhecimento antecipado de Silas, a bolsa e a lembrança contada por Dona Natividade. Não opinou sobre a culpa de Rogério, nem pediu punição. Ao final, o advogado de Silas perguntou: "A senhora nega que só conseguiu iniciar a faculdade porque o Instituto Caminhos da Pedra pagou sua anuidade?" "Não nego." "Então admite que o homem que acusa de destruir sua vida foi também responsável por sua ascensão." Helena olhou para Silas. "Ele pagou uma anuidade com dinheiro roubado de trabalhadores feridos. O restante eu paguei com trabalho, fome, ônibus atrasado e noites sem dormir." O advogado insistiu: "Mas sem aquela primeira ajuda, a senhora talvez nunca tivesse se tornado juíza." Helena respirou. Foi exatamente nisso que Silas sempre acreditou. Ele não ajudava pessoas para vê-las livres. Primeiro criava o desespero. Depois, oferecia uma saída e cobrava gratidão como se tivesse comprado a vida inteira delas. Silas riu, mas o som morreu sozinho. Helena continuou: "Eu não fui feita por ele. Fui ferida por ele. O que construí depois nasceu apesar dessa ferida, não por causa dela." Ninguém aplaudiu. Helena não queria aplauso. O silêncio daquela sala era diferente do silêncio da igreja. Na igreja, as pessoas haviam ficado caladas para deixá-la ser destruída. Ali, estavam caladas porque finalmente compreendiam o tamanho da violência. Silas tentou responder, mas o juiz mandou que permanecesse sentado. Pela primeira vez, ele não controlava a ordem das falas, não decidia quem devia agradecer e não conseguia transformar proteção em propriedade. A sentença veio semanas depois. Silas foi condenado pela fraude nas obras, pelos desvios, pela corrupção de testemunhas e pela armação que transformou Helena em acusada. Seus bens foram bloqueados para reforçar as casas, indenizar Dona Ione e devolver valores às famílias da pedreira. Rogério também foi condenado. A colaboração reduziu a pena, mas não apagou as medições falsas, o lucro e a omissão. Perdeu a construtora e parte do patrimônio. Como condição da reparação, assumiu publicamente que mentira no altar e que escolhera humilhar Helena por ambição. O antigo inquérito contra ela recebeu uma nova conclusão, reconhecendo que o dinheiro fora plantado em sua casa. A Associação dos Trabalhadores da Pedra publicou uma retratação. A corregedoria confirmou que Helena se afastara do processo no primeiro momento possível e não participara das diligências. As 36 casas foram reforçadas sob fiscalização dos próprios moradores. Dona Ione recebeu tratamento, prótese e indenização. O Instituto Caminhos da Pedra foi fechado e parte de seus prédios passou a atender trabalhadores vítimas de acidentes.
Tudo isso coube em comunicados, decisões e notícias. Nenhum deles devolveu 15 anos. Rogério pediu para falar com Helena uma última vez. O encontro aconteceu numa sala simples, na presença dos advogados. Ele parecia menor do que no altar. Não por estar sem dinheiro, mas porque já não possuía uma versão onde pudesse se esconder. Eu amava você, disse. Helena não desviou o olhar. Talvez você amasse a maneira como eu fazia você se sentir. Quem ama uma pessoa não oferece a dignidade dela em troca de uma sociedade. Rogério apertou as mãos. Eu fui manipulado. Foi. Ele levantou os olhos, surpreso com a resposta. Mas a voz na igreja foi sua, continuou Helena. Silas escreveu parte das palavras. Você escolheu dizê-las. Escolheu olhar para mim e me destruir. Rogério começou a chorar. Algum dia você pode me perdoar? Talvez. Mas perdão não é porta aberta. Você pode reparar o que conseguir, mudar de vida e ainda assim não voltar para a minha. Ele assentiu. Pela primeira vez, aceitou uma verdade que não lhe oferecia prêmio. Com Dona Natividade, a conversa foi mais difícil. Durante meses, a mãe ainda acordava lembrando da farinha no punho do paletó. Dizia que, se tivesse falado, a filha não carregaria tantos anos de vergonha. Helena nunca respondeu que o silêncio não causara dano. Também não permitiu que a mãe se condenasse pelo resto da vida. O medo prendeu a senhora, disse uma noite. Mas depois a senhora abriu a porta. Agora precisamos viver do lado de fora. Mãe e filha passaram a conversar, sem esconder dor, para proteger uma a outra. Foi essa verdade íntima, mais do que a sentença, que devolveu paz à casa. Numa manhã de junho, 15 anos e alguns meses depois do casamento interrompido, Helena e Dona Natividade passaram diante da igreja matriz de Santo Antônio e Almas. A cidade estava enfeitada para a festa do padroeiro. Havia bandeirinhas, cheiro de milho assado e poeira subindo sob os passos. Uma noiva jovem desceu de um carro antigo. Estava nervosa, tentando segurar a barra do vestido e o buquê ao mesmo tempo. Uma rajada de vento puxou o véu e quase o jogou numa poça perto da calçada. Helena segurou o tecido antes que caísse. Ajeitou a ponta sobre o ombro da moça e devolveu o véu. Obrigada, disse a noiva, sem saber quem era aquela mulher. Dona Natividade olhou para a filha, esperando que a lembrança doesse. Doía, mas não mandava mais. As portas da igreja estavam abertas. O mesmo degrau onde o salto quebrara continuava ali, gasto pelos anos. Helena olhou para ele por alguns segundos. Depois segurou o braço da mãe e seguiu pela rua. Usava sapatos baixos, firmes, escolhidos por ela. Atrás das duas, o sino começou a tocar. À frente, o sol clareava a poeira vermelha. Pela primeira vez, aquela igreja não parecia o lugar onde Helena fora abandonada. Era apenas uma porta aberta pela qual ela não precisava passar. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!